Fala, minha querida vizinhança! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CH Universe. O vídeo de hoje é para falar sobre 10 curiosidades que talvez você ainda não saiba sobre Chaves e Chapolin. Tem Pelé, Acapulco e até o cabelo da Chiquinha. Vem conferir com a gente! Todo mundo conhece o episódio em que a turma do Chaves vai para Acapulco, né? É um dos episódios mais conhecidos, principalmente porque ele se passa fora da vila em um cenário aberto. Ele passou lá no México pela primeira vez em 1977, ganhando uma reprise em 78 e chegou pelo Brasil pela primeira vez em 1988 pelo SBT. Na época, a emissora gostava de fingir que o Chaves era um produto brasileiro, mesmo sendo mexicano, então mudava locais e celebridades na hora da dublagem. Quando dublaram a primeira parte do episódio, chamaram Acapulco de Acapulco mesmo. Porém, quando foram dublar o resto do episódio, por alguma razão adaptaram Acapulco para Guarujá, que é uma cidade litorânea brasileira que fica aqui no estado de São Paulo. Sim. Chaves, como é que chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o senhor Barriga. Ah, o botijão com patas. A Chiquinha e o professor Girafales insinuam que estão em Acapulco várias vezes, mas parece que o SBT se arrependeu disso e passou a cortar esses trechos do episódio algum tempo depois. Sendo assim, ficou conhecido como Acapulco mesmo, de tanto que falam na primeira parte. História de hoje, vamos todos a Acapulco. O Chespirito escrevia a série igualzinho o Chaves fazia a Xolofômpila, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Imagina o quão cansativo era você criar, produzir, escrever e atuar em uma série que passava na TV toda semana. Às vezes os irmãos dele, Francisco e Horácio, escreviam algumas histórias, mas era ele quem sempre criava quase todas. Por esse motivo, ele começou a escrever as mesmas histórias de antes, mas com algumas pequenas mudanças. Esse hábito é muito comum lá no México, tanto que nós conhecemos várias versões da novela A Mentira e de algumas outras, como Quando Me Apaixono e O Imperdoável. Esse hábito de reescrever as histórias acabou trazendo pra gente a versão mais conhecida de O Festival da Boa Vizinhança, que dura mais de 1 hora. Mas às vezes ele reescrevia as histórias tão iguais que nem mudava as falas, o que acabava sendo um desperdício de um possível novo episódio com uma história nova. O Chaves é um personagem cheio de características e gestos marcantes. Por exemplo, quem não associa o isso a ele quando ele balança o dedo indicador assim, não é verdade? Isso. Outro gesto bem engraçado é o Zaz, que ele diz pulando e dando chutes no ar quando se empolga com alguma coisa. Essa característica, Chespirito tirou de sua própria filha Paulina, que fazia a mesma coisa em casa. Ele observava bastante os filhos para tentar se aproximar ao máximo de uma criança real. A gente já fez um vídeo falando de O Teatro de La Chicharra e ele vai estar aqui em cima no card para vocês conferirem. O episódio é cheio de musicais e tem uma curiosidade sobre ele que acabou não entrando no vídeo que a gente fez. Um dos musicais é o Dança La Dança, que tem até sapateado da Cândida e do Xambom. Esse musical foi inspirado em Moses, do filme Cantando na Chuva. O ritmo e a cena são iguais, somente a letra sendo alterada. La danza que afianza la panza, descansa, confianza, bonanza y salud. Danza la danza que afianza la panza, danza la danza que brinda juventud. Um dos episódios com mais curiosidades é o Barba, Cabelo e Graxa, onde o Seu Madruga trabalha como cabeleireiro. A versão que nós conhecemos no SBT é diferente, mas em ambas a Maria Antonieta precisou cortar o cabelo de verdade enquanto estava caracterizada como Chiquinha. Na versão que a gente conhece já estava tudo combinado, mas nessa primeira existe uma pegadinha. O que tinham falado é que o Chespirito ia cortar o cabelo da Maria Antonieta de uma forma que ele continuasse grande quando ela deixasse ele solto. Mas não foi bem o que aconteceu. Na hora da gravação, ele começou a zoar com ela e repicar o cabelo de verdade, fingindo que tinha passado um pouco mais de cada lado e começou a passar a tesoura sem dó. E assistindo o episódio, dá pra ver a Maria Antonieta entrando em desespero de verdade, já que não dava pra parar a gravação da cena. Antes de continuar com as curiosidades, você já se inscreveu no nosso canal? Uma parte grande da galera que assiste os nossos vídeos ainda não se inscreveu no canal. Então não deixe de se inscrever aí embaixo, porque vocês ajudam demais a gente a continuar se motivando e produzindo conteúdo pra vocês. Anda, não leva nem 10 segundos e não deixe de ativar o sininho pra continuar recebendo as notificações dos novos vídeos. E aí, já se inscreveu? Então bora continuar com o vídeo. Esse episódio do Seu Madruga Cabeleireiro se passa na barbearia Gran Fígaro e a fachada aparece no episódio. Algumas semanas antes, tinha passado lá no México a sketch O Mendigo do Chompiras, que se passava na mesma rua da barbearia, inclusive dando pra ver a barbearia lá no fundo. Só não dá pra saber qual foi gravada antes ou depois, mas provavelmente foram gravadas no mesmo dia ou na mesma semana, aproveitando que o cenário já estava pronto. E 2 semanas depois do episódio da barbearia, passou o episódio dos barquinhos de papel.
Se você quer saber a relação entre esses dois episódios, vai saber agora mesmo. Quem assistiu o episódio da barbearia já sabe que o Chaves trabalhava como um engraxate e que acabou sujando as meias do Kiko por acidente. Até o final do episódio, o Kiko está com as meias sujas de graxa. E parece que a Dona Florinda ou não viu ou não fez muita questão de lavar, já que no episódio dos barquinhos de papel ele ainda está com as meias sujas de graxa. Chespirito sempre foi muito fã de futebol, inclusive ele quase foi futebolista, mas ele admirava mesmo um dos maiores astros dos campos aqui brasileiros, o Rei Pelé. Sempre que possível, ele citava o Pelé nas séries, inclusive o Chaves era muito fã do Rei. Brasil tem 101 milhões. Ah, mas o mais Contando populoso com o de Pelé? todos é- Contando com o Pelé? Cá entre nós, ainda bem que o Chespirito não foi futebolista, porque além de não ter altura pra isso, ele acaba sempre descendo a lenha. Gol de Pelé! Nos episódios, era muito comum ver os personagens lendo revistas em quadrinhos da outra série. Por exemplo, o Chaves lendo os gibis do Chapolin e o Chapolin lendo os gibis do Chaves. E acreditem ou não, esses gibis existiram de verdade. Nos anos 70, 80 e 90 existiam histórias do Chaves, Chapolin, Chaveco, Pancada, Dr. Chapatin e até mesmo a Chimoltrufia ganhou um gibi só pra ela. Aqui no Brasil também lançaram gibis do Chaves e do Chapolin. Inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre isso lá pro canal do Fórum Chaves. O link vai estar aqui no card para vocês conferirem o vídeo e verem mais detalhes. Lá no finalzinho dos anos 80, o Gugu foi até o México e entrevistou o elenco de Chaves em frente à Televisa. O Roberto apareceu vestido de Chaves, mas os demais atores apareceram vestidos como os demais personagens do programa Chespirito. Muita gente da época provavelmente não entendeu nada, principalmente porque ninguém tinha conhecido ainda o Botijão, a Chimoltrufia e o Sargento Refúgio, que só foram aparecer lá no finalzinho dos anos 90, quando o programa Chespirito veio aqui pro Brasil. A entrevista foi dublada para pensarem que os atores eram brasileiros, e alguns personagens ganharam umas adaptações do nome bem engraçadas. O Botijão, por exemplo, virou o Seu Botija, e a Chimoltrufia virou a Dona Banguela. A entrevista passou no Viva a Noite em 1989. Depois, o Gugu voltou ao México em 91 e entrevistou o Chespirito dessa vez sozinho, e a entrevista foi dublada de novo. Mas eu creio que não só as crianças, também os adultos, os grandes, eu procuro divertir a todos. Curtiu as 10 curiosidades? Então deixa o seu like aí embaixo e não deixe de conferir também os demais vídeos aqui do nosso canal, porque tem muita curiosidade bacana por lá. Também se inscreva e não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no TikTok como chuniverse.canal. Vemos vocês nos próximos vídeos. Até mais!